imediatamente já pensamos no céu, mas na verdade a palavra está errada, a palavra está certa, o termo está correto, é bíblico e é exatamente isso mesmo, mas em uma época diferente. Por quê? Porque é necessário, a alma que está no céu, ela está incompleta. Ela está incompleta. Ela não foi criada para estar fora do seu corpo. Então, dizer, na verdade, quem falou isso foi Paulo, só ele falou, e aí a gente pega o que ele falou como uma experiência pessoal e a gente fala isso para todo mundo, né? Ele falou assim, eu prefiro partir e estar com Cristo, que está certo, é isso aí mesmo, mas ele fala, eu quero partir e estar com Cristo. Mas por que ele falou que é melhor partir e estar com Cristo? Porque ele sabe que quando ele está com Cristo na glória eterna, ele estará aguardando a redenção. E a redenção, ela é aguardada pelo corpo, pela alma. Aí você vai falar assim, não, mas e a alma? Bom, a alma está no céu, esperando muito a redenção. Um texto em Apocalipse é muito vibrante, principalmente quando as almas daqueles que foram assassinados, eles querem justiça. Então as almas dos céus estão consoladas, mas elas estão incompletas, elas sabem que estão incompletas. E não somente as almas dos céus sabem que estão incompletas, mesmo no lugar de glória, ainda assim a terra está gemendo, conforme Paulo disse, em Romanos capítulo 8, ela está gemendo para ser redimida. Ou seja, toda a criação almeja o quê? A redenção. Então quer dizer que uma alma que está no céu, ela não está redimida. Ela só está aguardando. Ela vai passar pelo processo. Aí ela está aguardando a verdadeira salvação, a verdadeira redenção. Fala, Rio. Não, isso tem muito só adentro. Por favor, enriqueça. Tem muito a ver o entendimento e o discernimento, porque entender é importante. E talvez a igreja, por falta de entendimento, ela tenha se decepcionado muito por não entender e achar que a igreja é um lugar perfeito. Aí elas chegam na igreja, elas se decepcionam quando vê as pessoas cheias de problemas, né? Errando, dando mau testemunho. Ou seja, a igreja é um lugar assim mesmo, não adianta você não querer a perfeição da igreja. Às vezes a gente prega de uma forma como se ensina, não foi nos ensinado que a igreja não é aquele lugar. É isso. Como a gente falou na última aula. Agora, olha, Romanos 8,18 tem uma revelação interessante, Nilton. Nilton já está cozinhando a cabeça ali. Olha o que diz para nós, Romanos 8,18. Alguém lê, por favor? Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Qual glória que vai ser revelada? A redenção. Ou seja, Paulo não pensava no céu. Paulo pensava na redenção. E quando ele diz, eu vou partir e estar com Cristo, ele está dizendo, eu vou com Cristo esperar a redenção. Romanos 8,17, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Seremos glorificados. Quando é que nós vamos ser glorificados? Aqui? Não. Nós vamos ser glorificados aqui. Romanos 8,17. Nós não vamos ser glorificados aqui. Por que nós não seremos glorificados aqui? Porque a nossa alma está fora. Quando Paulo fala para os Colossenses acerca do arrebatamento, ele Tessalonicenses, ele trata dessa questão. Ele trata dessa questão. Os corpos transformados. Exatamente. Então a nossa glorificação não é aqui. A nossa glorificação
Porque aqui nós vamos ter corpos glorificados e a terra transformada. Olha que interessante. Quando a gente para ter essa percepção, a conversão, hoje, eu estava falando esses dias, aí teve uma pessoa que ficou até assim meio. Não, peraí, deixa eu entender direito. A conversão é o primeiro estágio, assim não é educação, ensino fundamental, médio, superior. Nós estamos ainda no primeiro processo de tudo. Qual é o primeiro passo de tudo? É a conversão aqui e agora, que não é o final. O final, então nós temos fundamental, médio, porque aqui as coisas serão reveladas para nós, e superior. Alguém pode glorificar a Deus aí? Aqui não tem ninguém renovado. Rapaz, ele pode perseguir você, Só né? tradicional. Ele ama, só tradicional. Então veja, mas na mente da maioria de nossos irmãos, a maioria, eles acham que tudo começa e termina aqui. Não, aqui é apenas o primeiro passo da redenção. A redenção começa aqui e conclui aqui. E esse primeiro passo é um passo lento, lutando com o pecado, lutando com o diabo, o mal está presente. Gente, eu às vezes eu imagino que o Pai, Filho e Espírito Santo no céu conversam bem assim, se eles soubessem, né? Pastor odeia o outro. Pastor odeia o outro. Olha cá. Então veja, o reino de Deus é a caminhada da história caída na direção da redenção de Deus. Então, vamos fazer aqui um desenho. Eu sou muito bom para desenho, aproveitar. Deixa eu botar aqui redenção, tá? A história, eu já fiz aqui, né? A história perfeita começa aqui, com Adão e Eva. A história perfeita começa aqui, mas aqui ela cai, cria uma outra história paralela aqui, ok? De sofrimento, dor, etc. E nós estamos aqui, aí Cristo vem. Agora, fiz errado aqui. Então veja, a história vai aqui, Cristo vem, o reino de Deus é implantado aqui. O que começa agora? O caminho da história caída e rumo à redenção. Exatamente. Então aqui nossos pais caem, cria uma história paralela a essa aqui. Essa história vai aqui, caída. Jesus vem, traz o reino, e todos que começam. Agora a história. Essa é a nossa história. Há uma curva nela. Cristo pôs uma curva na nossa história. O povo que andava em trevas, nós fizemos essa reflexão hoje, viu grande luz. Uma ascensão agora. Há uma ascensão. E você pode observar que a ascensão que existe depois de Cristo é uma ascensão, em primeiro lugar, espiritual, é uma ascensão social e é uma ascensão tecnológica. Ok? Olha que interessante que eu trouxe aqui para vocês. Esse aqui é a linha da história secular. Aqui eu peguei a melhor imagem que eu peguei é de uma imagem em espanhol, mas eu não tenho problema porque nós temos um professor de espanhol aqui. Então a pré-história, preste atenção nisso aqui que é interessante. A
dividida por causa da escrita. Então, na pré-história, nós temos o período paleolítico. Paleolítico, neolítico e tal, na pré-história. Aí então, vem a escrita. Quando a escrita aparece, a escrita vem, agora nós temos uma divisão da história. Nós temos a pré-história e nós temos a história antiga, ou a idade antiga. A idade antiga, ela começa com o surgimento da escrita aproximadamente entre 3 e 4 mil anos antes de Cristo, e a idade antiga, ela vai até 476, quando o Império Romano no Ocidente cai. Então, a história, então tem a pré-história, ó, tem a pré-história, pré-história, vem a escrita. Agora a pré-história está dividida. Você tem história antiga. Você tem história antiga, porque a escrita dividiu a história. Né? A história antiga, ela vai vir e tal, até chegar à Idade Média. Quando cai o Império Romano, em 476, e aí vem a invasão dos bárbaros, dos vikings, etc. e tal, começa a Idade Média. A Idade Média começa aproximadamente no ano 500. Agora nós temos uma outra fase da história. História média. A história média, ela vai até 1492, com o descobrimento da América e as grandes navegações. A partir da Idade Média, quando ela termina, principalmente na Reforma, e a Reforma foi um boom, vem a história moderna. Vocês estão talvez entendendo nada, né? Vocês vão entender depois. Na Idade Moderna, nós temos aqui o descobrimento da América, a Revolução Francesa, o Renascimento, o Humanismo, o período barroco, etc. Terminou a Idade Moderna, começa a Idade Contemporânea, ou História Contemporânea. A História Contemporânea começa com a Revolução Francesa, no final do século XVIII, e vem as etapas, né? Vem o século XIX, com o modernismo, o romanticismo, o realismo, o século XX, com as guerras, etc, etc. Agora, a Idade Contemporânea, ela também está subdividida. É pré-moderna, moderna e pós-moderna. Onde que nós estamos vivendo? Pós-moderna. Agora, você fala, mas qual é a relação disso com o reino de Deus? Vocês vão perceber, e isso é importante. O que o ser humano está fazendo aqui? Ele está fatiando a história. Ele está subdividindo a história. Por que o ser humano está subdividindo a história? Porque ele está procurando. Quando você procura alguma coisa, como é que você faz? Você está procurando um objeto importante que você perdeu e você acha que está lá na gaveta. O que você faz com a gaveta? Você abre a gaveta? Você revira a gaveta. Quando você acha que você perdeu alguma coisa importante na casa, o que você vai fazer? Afasta os móveis e vai. O que o homem fez? O homem fez isso aqui por quê? Porque ele está procurando uma coisa que se perdeu. O que o homem perdeu e está desesperadamente procurando? Deus. Olha, se você parar para pensar na linha da história, você vai ver que nós temos vários tipos de governo aqui.
Aqui, na Idade Antiga, nós temos um governo que era patriarcal, depois ele ficou um governo imperial. Na Idade Média, já não tem mais império, mas agora nós temos reis, outro tipo de governo. Depois que sai da Idade Média, entra na Idade Moderna, a gente não tem mais governo monárquico, nós temos um governo democrático, presidencialismo, parlamentarismo. Vocês estão percebendo que o homem está procurando o quê? Um governo que dê sentido para ele. Quando morria o rei, qual era a expectativa do povo? Quando morria o rei, qual era a expectativa do povo? O sucessor. Será que ele vai ser melhor? Quando o mandato de um presidente, um governador, um prefeito, um vereador acaba, qual é o anseio do povo? Esperança que venha o melhor. Por que nós sempre queremos uma coisa melhor? Porque na verdade nós estamos procurando algo bem melhor. E aí vai surgir o governo do anticristo, que vai ser o último governo. Vocês estão percebendo que o rei, a história caída, ela está procurando uma resposta. Qual é a resposta? Cristo. O que a igreja deve fazer? Ajudar a história, dizendo o seguinte: olha, a gente já encontrou o que vocês estão procurando. Fala, Azul. É que na verdade dentro de nós, todos nós procuramos um Deus, né? Claro. Mas tem pessoas que procuram um Deus de forma errada, Sim. Buda, Sim. mentira. Mas essa busca, essa necessidade é uma necessidade primária. É super importante, né? Agregando também, Por favor. nesse sentido, é super importante estudar a história. É muito importante. Porque se não conhecer a história, você não tem esse pano de fundo e você fica perdido. Exato. Vocês já tinham percebido isso? Então, estudar a história da igreja, estudar os períodos, né? Exatamente. Você tem que entender isso. Veja bem, Giovanni, você que é um homem internacional, viajado, lido, ouvido. Ele está falando dentro de mim, dele, sou bom mesmo. Quase que ele disse assim: como é que você sabe? Ô Giovanni, você. Olha o ego lá. Então, você que é uma pessoa vivida, viajada, experimentada, você vai observar que o homem procura um elo perdido. O tempo todo. O tempo inteiro. Os filósofos chamavam de eterno retorno, né? E porque não tinha uma resposta, os filósofos como um todo acreditavam na reencarnação. A maioria acreditava na reencarnação. Por quê? Por causa do eterno retorno. A gente tem que voltar de um lugar que a gente veio. Então, a reencarnação, ela não é uma doutrina espírita. A reencarnação é uma filosofia platônica. O espiritismo é que se encantou com essa filosofia. Então, reencarnação não é uma doutrina religiosa. Reencarnação é uma filosofia que o espiritismo pegou para eles. Então, estamos sempre procurando alguma coisa, sempre procurando encontrar. Quando a gente para observar isso, e o que o Rito falou, né, o Giovanni que eu ia perguntar: Giovanni, você que é um cara lido e tal, você já ouviu falar que existe a história dos cavalos? História dos cachorros? Você pode ter estudo sobre esses animais, mas a gente não tem uma história sobre eles. Por quê? Porque só o homem procura uma história. Só tem história da humanidade. Só tem história da civilização humana. Você não encontra história de cachorro, de cavalo, não tem história de animais. Tem estudo sobre eles, mas não tem uma história específica sobre eles. Por quê? Porque os animais não têm nada a ver. Nós é que temos a razão de procurar a nossa história. É o que o Oswaldo disse. O homem está procurando adorar a pessoa certa. E Deus só pode ser conhecido através de nós, né? Claro. O verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus. Por quê?
Porque aí vamos ao que nós estamos falando no começo. Eu sou a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. E o Hilton disse bem certo, é importante que nós saibamos conhecer a história, porque a história está clamando pelo reino de Deus. Se você falar isso para um professor de história, ele vai cair tudo. Então, a história é uma história caída. E uma história que precisa ser redimida. Aqui, quando Jesus voltar, quero pegar a palavra do Renato, que foi muito boa. Na verdade, por que o anticristo vai ter a sua ascensão e por que a humanidade vai adorar o anticristo? Porque o anticristo vai vender um falso produto. Qual? Eu sou a resposta de tudo isso aqui. Vai se apresentar como resposta. Ele vai se apresentar como, a história está totalmente dividida, totalmente multifacetada, totalmente esquartejada, porque nós estávamos procurando a resposta. Ele diz, a resposta está no meu governo. Aí o que vai fazer com isso aqui? Joga fora. Não precisa mais disso aqui. E é um grande engano, o maior dos enganos. Muito bem, nós temos sinal no corpo humano, envelhecimento, doença e morte. Temos sinal na moral e ética, o homem tem vergonha de Deus. Sinal na vida interior do homem, o homem teve medo de Deus. Já falamos disso aqui, sobre o medo de Deus, não foi? O que ele teve medo? Sinal na vida espiritual, o homem está morto espiritual, que o leva a angústias profundas. É a questão que o pastor Oswaldo está levantando. Por que o homem busca Deus? Porque ele quer acabar com a sua angústia. Sinal na natureza, a natureza se tornou caída e por isso tem sinais de morte na natureza. Agora, existe uma crítica muito grande, Nilton, à liturgia romana e até mesmo a liturgia luterana. Tem igrejas luteranas, não na Luterana Livre, mas igrejas de confissão luterana, que eles põem flores no altar e velas, e as flores deixam apodrecer na mesa do altar. E é muito interessante. E aí, viu, Zé Carlos, mais uma ilustração para a sua igreja. Você compra um buquê, deixa lá no altar, lá na mesa da tua igreja. Não responda a pergunta que vão fazer. Oi, pastor, o que é isso aí? Que buquê é esse? Não, deixa esse buquê aí. E não tira ele, deixa ele morrer. Deixa as pétalas caírem, deixa ele ficar esturrecido, deixa ele ficar esturricado. E no culto na luterana, a ideia qual é? A vida do homem é como a erva do campo. É passageiro. É interessante isso aí. Deixa as pessoas, aí quando o buquê estiver já apodrecido, aí prega lá em Tiago 3. Os irmãos perguntaram por que eu não tirei isso aqui, e hoje eu vou explicar por que não. Vocês lembram quando o primeiro dia que estava aqui? Viçosa, bonita, com o passar do tempo, o que aconteceu? Olha como ela está, assim é a sua vida. Assim é a minha vida. Então, na liturgia luterana, as velas e as flores ficam lá até apodrecer. As velas até? E as velas também no sentido de que... Chamou os espíritos. O que acontece? Olha onde o apóstolo Nilton foi. A vela significa o quê? A vida vai? A vida vai se acabando, junto com as... É uma ilustração lindíssima, né? Porque na verdade nós estamos querendo que isso acabe. E onde que isso vai acabar? Na redenção. O que é a vida do reino de Deus? Vamos terminar um pouco Para sermos agentes do reino no mundo, precisamos discernir 3 conceitos básicos. O conceito teológico de transformação. O que nós vamos transformar no cara? Vamos transformar o que nele?
ele bebia, agora ele não bebe mais. Essa transformação? Não. Que até o AA faz isso, né? Clínica de recuperação, cadê o Sidney? Olha lá. Daqui a pouco ele chega aí. Ele vai chegar, não tive compromisso. Conceito teológico de transformação. A igreja está presente no mundo para transformar o mundo de pessoas que participam de uma perspectiva consciente e objetiva. Então, nós precisamos discernir isso, gente. A igreja está presente no mundo para transformar o mundo de pessoas que participam de uma perspectiva consciente e objetiva. Será que as nossas igrejas têm esse conceito teológico de transformação? Você viu que no Brasil a história evangélica no Brasil, ela é uma tristeza. Porque como é que a gente evangelizou no Brasil? Algumas pessoas, graças a Deus, mudaram. Mas como é que os batistas brincadeira, né? Como é que todos nós evangélicos assembleianos, principalmente, era mestre nisso? Porque Jesus não vai para o inferno. Não, pior. O tipo de evangelismo que a gente praticou no Brasil por décadas a fio era destruir a religião do cara e apresentar a nossa como a melhor. Terrorismo. Puro terrorismo. Você já viu como é que evangeliza o católico? Você está no inferno. Porque a sua igreja é idólatra. Porque você fuma. Porque você bebe. Isso é evangelismo? O que é isso, José? Terror. É terror, tocar o terror no cara. Então, por décadas no Brasil, a gente evangelizou errado. A gente destruía a religião do cara. E olha, a religião de uma pessoa é a coisa mais sagrada. Qual foi a tática que Paulo usou lá no Areópago? Apresentar o Deus desconhecido. Olhou ali aquele monte de altares, de acordo com os estudiosos aí, mais 30 mil deuses. Apresentou mais um. Vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Parabéns, olha, ninguém é mais religioso que... Você quer evangelizar um religioso, seja ele católico ou não? Eu já fui evangelizar pessoas, eu cheguei na casa da pessoa, tinha quadro do Papa, foto de Maria, quadro de santo, de anjo. Vocês já foram em casas assim? Quando você chega numa casa que você encontra foto do Papa, com um terço pendurado no quadro. Vocês já viram isso? O que você vai falar pro cara? Ó, isso aqui está levando vocês para o inferno, hein? Não, você não está errado. Mas você está errado em falar isso. A estratégia está errada. A estratégia está errada. O que a gente tem que fazer? Rapaz, mas vocês são... Quantas vezes? Mas vocês são católicos mesmo, hein? Nós somos. Que interessante. Pouca gente é igual a vocês, hein? Você elogia com vocês aqui. O cara é religioso mesmo. Você conquistou o cara, no outro dia que você visita ele já está aberto com você. Porque tem aquela resistência, né? Não fala mal da minha religião. Não fala mal da minha santa. Então, o que a gente fez no Brasil por décadas a fio? Destruímos a religião do cara. E o que nós fizemos com ele? Aí você destruiu a religião dele. Aí ele falou, não, sabe que você tem razão, pastor Oswaldo, eu vou para a sua religião. Pronto, você só mudou o cara o endereço que ele vai, mas ele continua podre por dentro. Ele só mudou o lugar que ele vai praticar a religião. Interessante, pastor. Fui fazer uma evangelismo esses dias. Uma menina entregou o panfleto para um rapaz, um jovem na bicicleta. Ele, eu sou católico. E aí ele devolvendo para ele, não, peraí, rapaz. O que você prega lá da tua igreja? É salvação. É a nossa mesma coisa, né? Você está convidado para ir lá participar conosco. O cara pegou do lugar. Não foi ainda. Mas pegou, mas veio com aquela resistência. Tem. Por quê? Porque nós estragamos um pouco o negócio. A própria igreja, né, fez isso. A própria igreja, perdão. Então veja. Herdamos isso, nunca aconteceu. Herdamos, exatamente. Você sabe como é que sabe como que o padre Cícero